Olá pessoal, qual seria a origem verdadeira de Lúcifer, do diabo, de Satanás, do príncipe das trevas? Afinal de contas, este ser é do bem ou do mal? É um ser bondoso ou um ser maléfico? Veremos a resposta neste vídeo. Segundo a Bíblia Sagrada, antes de Deus criar todas as coisas, antes de criar até mesmo o tempo, na sua morada celestial, o céu, criou os seres celestiais. Antes de Deus criar a terra, criou os anjos, querubins e serafins, guardiões da glória eterna, mensageiros de Deus e que estavam constantemente em sua presença servindo e entoavam um coro que diz: Santo, Santo, Santo. Os anjos atribuíam a Deus a expressão santa, porque santo é Deus, santa é a morada de Deus e santa é a palavra de Deus. E entre os seres angelicais criou também o querubim Lúcifer, que traduzido para o latim quer dizer lux, quer dizer luz, e fer quer dizer portador, o portador da luz. Uma das mais belas e poderosas criaturas angelicais, querubim da guarda ungido. Lúcifer andava, segundo diz no livro de Ezequiel, sobre pedras afogueteadas. Ele era o portador da luz, o brilhante. Lúcifer era magnificamente bonito, belo, e a sua formosura corrompeu o seu coração. Ele era uma das mais belas criaturas angelicais que Deus havia feito, tanto em formosura, em beleza, como em persuasão, em poder. Os instrumentos musicais foram criados por sua causa, porque onde Lúcifer andava, eram entoadas notas musicais. Diz também que ele era o sinete da perfeição. De modo que Lúcifer passou a observar Deus, a adoração de anjos a ele, que caminhava por todo o céu e sempre assentava-se no trono, era adorado pelos anjos. Isso causou tanta inveja no coração de Lúcifer que desejou tomar o lugar do próprio Deus. E com seu imenso poder de persuasão, ele conseguiu iludir a terça parte dos anjos, pessoal. Ou seja, o céu, a morada santa, houve corrupção, houve um comércio, porque Lúcifer ofereceu aos anjos vantagens, caso ele fosse vencedor no seu plano maligno de destronar o próprio Criador em sua morada celestial. Tamanha foi a ousadia do querubim Lúcifer. E como Deus, em sua onisciência, permitiu que anjos se corrompessem, anjos que ele criou com todo cuidado, do limo do cosmos, porque Deus não criou robôs, criou seres angelicais de muito poder, força e inteligência, porém não eram robôs, eram seres que pensavam, podiam tomar decisões. E isto facilitou a astúcia e a ação de Lúcifer para convencer os anjos a corromper-se e rebelar-se contra Deus e tentar destroná-lo. E automaticamente Lúcifer tomaria o lugar de Deus e seria adorado. Nisto pode-se ver claramente o desejo do diabo foi sempre ser adorado, porque quando o diabo tentava a Cristo no deserto, ele levou Jesus em espírito para o pináculo do templo e mostrou todos os reinos do mundo da época. E disse: tudo isso te darei, porque a mim foi entregue por direito, se prostrado me adorares. Ou seja, ele ousou pedir ao Filho de Deus, ao próprio Deus encarnado, a ajoelhar-se e adorar ao príncipe das trevas, ao antigo anjo que houvera caído e tornou-se Satanás o adversário de Deus. A palavra diabo significa o caluniador, difamador, acusador, aquele que aponta, enquanto que Satanás seria o adversário
de Deus, Satanás, o adversário. Quando Deus percebeu que Lúcifer havia corrompido a terça parte dos seres angelicais, havia convencido a terça parte dos anjos a rebelar-se contra ele, e que havia um plano arquitetado para destroná-lo e Lúcifer ser o rei dos céus, ele encarregou o arcanjo Miguel, um poderoso varão de guerra. Não sei se Miguel foi criado para isso ou se Miguel já existia, mas Miguel comandou as miríades de hostes celestiais para lutar e guerrear contra Lúcifer e seus anjos. E diz a Bíblia em Judas que houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos comandou uma tremenda guerra contra Lúcifer e seus anjos. E o diabo foi precipitado não no espaço. Pasmem vocês. E o diabo e seus anjos foram precipitados do céu para a terra. Imaginem vocês como seria uma guerra de seres angelicais dotados de grande poder e força. Quanta liberação de energia, pessoal. Quanta liberação de poder e energia. Uma guerra colossal, nunca imaginável pela mente humana. E, segundo teorias de estudiosos, Deus já havia criado a terra, não com o homem ainda, e sim com seres monstruosos. Segundo a teoria de muitos estudiosos, profundos conhecedores da palavra de Deus, afirmam que, enquanto estava havendo a guerra colossal no céu entre Lúcifer e Miguel e seus exércitos, Deus já havia criado a terra, porém não existia ainda o homem. Só bestas feras marinhas e terrestres, como por exemplo o Leviatã, como também na terra os dinossauros. E a consequência da queda de Lúcifer e seus anjos do céu à terra seria esta a causadora da morte e extinção dos dinossauros, porque com a queda de Lúcifer e seus anjos houve uma tremenda liberação de energia que destruiu a terra já antes construída. Por isso que diz a Bíblia em Gênesis 1:1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Que águas eram estas? Que águas eram estas? Então, com a queda de Lúcifer, ele caiu num lugar, uma espécie de abismo, e ficou lá, e Deus sempre guardando aquele local para que ele não escapasse dali. Como Deus houvera reconstruído a terra novamente e colocou no jardim do Éden o homem, quando Deus criou os seres humanos, que seriam a imagem e semelhança de Deus, isso despertou a ira e inveja do diabo, porque para ele não haveria mais salvação, enquanto que para o homem poderia pecar e arrepender-se. Então, o engano de muita gente, até mesmo de estudiosos, é pensar que o diabo habita no inferno com os seus anjos, com seus demônios. Não. Segundo a Bíblia, o diabo é chamado de o príncipe da potestade do ar. Ele habita nos ares, entre o céu e a terra. E existe uma guerra travada entre anjos e demônios, disputando almas de seres humanos, almas preciosas, porque na verdade o diabo está formando um grande exército, segundo a Bíblia, um exército que se assemelha à areia do mar, para tentar destronar Deus, que é o seu plano principal. Existia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Jó possuía 7 filhos e 3 filhas. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a serviço dele, de modo que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó sempre se reuniam para fazer banquetes, e Jó sempre oferecia sacrifícios ao Deus de Israel, oferecendo-lhe por pecados ou blasfêmias que os seus filhos poderiam ter cometido. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também no meio deles Satanás. Perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então o diabo exerceu a sua principal função de acusador. E disse que Jó só era temente e obediente a Deus porque Deus o abençoara sobremaneira na terra, e que se Deus tocasse em tudo quanto tinha, Jó blasfemaria contra ele na sua face. Então Deus desafiou o diabo, permitindo-lhe que tocasse na riqueza de Jó, porém não na sua vida, pois a vida dele pertencia ao Deus Todo-Poderoso. Satanás saiu da presença de Deus e mostrou toda a força e poder que ele pode causar no ser humano, de destruição e desgraça, tocando em tudo quanto Jó possuía, inclusive matando os seus 7 filhos e 3 filhas. Como Jó não blasfemou contra Deus, o diabo, não satisfeito, sob a permissão de Deus, provocou terríveis feridas e lepra por todo o corpo de Jó, deixando-o na completa miséria. A mulher de Jó, em desespero após perder os 10 filhos e ver Jó naquela situação, o aconselhava: amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Para a vergonha e derrota do diabo, Jó permaneceu fiel a Deus, e depois Deus restaurou a tudo quanto Jó possuía em dobro, e nasceram-lhe mais 10 filhos. Com isso podemos concluir que o diabo não é um ser bom, ele é extremamente mau e perigoso. E para ele e seus anjos e a todos quantos seguirem a ele, está preparado o lago de enxofre e fogo, a saber, o inferno, um lugar que, segundo a Bíblia, o fogo nunca se apaga e é de eterno tormento. Não queira graça com o diabo. Não se envolva em coisas diabólicas, feitiçaria, magia, porque você, mesmo enganando-se, achando que é aliado do diabo, um discípulo do diabo, o diabo tem ódio de sua alma e o objetivo dele é tragar você para o inferno juntamente com ele, que será o seu inevitável destino. Arder no lago de fogo e enxofre. Não se envolva em coisas diabólicas, porque você estaria lidando com um ser milenar, ancestral, altamente poderoso, inteligentíssimo e perigosíssimo, que não brinca de ser diabo. Segundo o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, o Deus encarnado, disse o quê? O diabo não vem senão para matar, roubar e destruir, ponto. Ele não tem piedade da alma do homem, porque tanto o diabo, o antigo Lúcifer, como os seus anjos, os atuais demônios, uma vez que rebelaram-se contra Deus, Deus não pensou 2 vezes, os condenou a futuramente serem castigados no inferno. Porém, quando Deus criou o homem, deu a ele o livre-arbítrio e também a oportunidade, o privilégio, a honra de beneficiar-se de sua infinita misericórdia. Ou seja, o ser humano aqui na terra pode pecar, mas arrependido de coração, Deus o perdoa. Como, por exemplo, o ladrão da sua direita, que disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que ele disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É importante destacar esse texto, que no original hebraico diz assim:
a partir de hoje, deste momento, tu estarás comigo no paraíso. Não quer dizer que o ladrão naquele mesmo dia foi para o céu, porque no céu só vai entrar os seres humanos no dia em que Deus convocar. Os mortos neste momento estão dormindo num lugar de repouso e os mortos não sabem de nada. Por isso que diz a Bíblia, não consultar os mortos, porque os mortos não sabem de nada. Ao contrário dos mortos, quem vem são os demônios consultar os seres humanos, enganando-os e encabeçados pelo diabo, que seria o verdadeiro pai da mentira e de todo o engano da humanidade. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Apegue-se com Deus para que não sejamos lançados no lago de fogo e enxofre juntamente com o diabo e passemos o resto da eternidade longe de Deus. O bom é estar ao lado de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor de toda a terra, de minha vida e de sua vida. Tchau, pessoal. Um abraço a todos.